Essa é uma das minhas formas preferidas de comer tilápia e com certeza essa receita vai ganhar o seu coração. E se você ama receitas práticas, rápidas e deliciosas, se inscreve aqui no canal e comenta aqui de onde você está assistindo esse vídeo. E bora aprender essa receita maravilhosa comigo? Anota aí. E você vai precisar de 1 kg de filé de tilápia, cheiro verde a gosto, temperos a gosto, aqui eu tenho Ana Maria e sal, batatas inglesas, 230 ml de leite, 200 gramas de farinha de trigo, uma cebola média, um limão bem caldudo e uma bandeja de mussarela. E vamos começar a nossa receita temperando os nossos filezinhos de tilápia com limão. Aqui os filés eu cortei ao meio, tá, gente? Para facilitar na hora de eu grelhar, mas você pode colocar os filés inteirinhos. Coloquei também por cima o meu temperinho Ana Maria e o sal a gosto. E agora eu vou misturar muito bem para todas as partes do nosso peixe entrarem em contato com esse tempero. Acrescentei a outra banda do limão, que eu achei que só a metade do limão não foi suficiente, então coloquei um limão inteiro nessa receita para temperar esse peixe, porque aquele saborzinho de limão no peixe fica um espetáculo. Vamos deixar nosso peixe pegando todo o sabor do tempero e agora vamos descascar as nossas batatas. Aqui eu tenho, se eu não me engano, são 10 batatas, tá? Então, descasquei todas essas batatas porque elas são pequenininhas, então usei 10. E vou fatiá-las em rodelas de mais ou menos um dedinho, buscando deixar essas fatias o mais simétricas possíveis, mais parecidas possíveis, para que não tenha nenhuma diferença de textura na hora do cozimento dessas batatas. Então, verificando aí, a espessura ideal é essa daí. E agora, com todas as nossas batatas cortadas, nós vamos colocar nossa água para ferver, colocar 1 colher de sal e acrescentar as nossas batatas nessa água para elas darem uma pré-cozida. Agora, em uma frigideira bem quente, vamos colocar 1 fio de azeite nessa frigideira, acrescentar também um pouquinho de margarina. E com a nossa frigideira bem quente, nós vamos levar os nossos filés para grelhar. Uma dica importante é colocar esses filés e aguardar até que fiquem bem douradinhos por baixo para essa tilápia não desmanchar. Depois que estiver bem douradinho por baixo, a gente vai virar delicadamente para dourar o outro lado e a mesma coisa. Vamos virar e deixar lá até ficar douradinho para retirar. Enquanto isso, as nossas batatas já estão no ponto ideal, que é al dente. Vamos escorrer essas batatas e reservá-las. Agora, vamos partir para o nosso molho branco. Em uma panela bem quente, vamos colocar a margarina, depois acrescentar a nossa cebola picadinha. E quando a cebola estiver assim, murchinha e quase douradinha, nós vamos vir com a farinha de trigo. Aqui eu não vou utilizar toda a farinha de trigo, tá? Coloquei um pouquinho e mexi para ver se estava a quantidade ideal e estava. E aí o ponto vai ser esse daí, ó. Ele vai formar pequenos gruminhos, mas você vai conseguir ainda mexer um pouquinho essa farinha. E em seguida eu venho com o leite, também coloquei uma quantidade e aí eu vou mexer para ver se essa quantidade é suficiente ou não. Aqui é importante abaixar o fogo e mexer sem parar. Não pode mexer porque a gente precisa dissolver toda essa farinha de trigo para ela cozinhar. Aqui eu percebi que precisava colocar o restante do leite, então acrescentei o restante do leite e mexi sem parar, como vocês estão vendo, para não empelotar. E aí o nosso molho ficou nessa consistência aqui. Essa consistência eu gosto, porém, como nós vamos levar o nosso gratinado para o forno, eu achei necessário colocar mais leite para ele ficar mais líquido e quando for pro forno, ele vai ficar mais apurado, mais grossinho, para ficar no ponto ideal quando a gente retirar o nosso prato do forno. E aí pronto, esse é o pontinho perfeito. Desliguei o fogo e acrescentei um pouquinho de pimenta do reino. Você pode colocar também noz moscada, que fica uma delícia. E agora vamos partir para a montagem.
num refratário, você vai colocar por baixo as suas batatas. Verifica que ela está macia, mas ela está bem firminha. Então, ela está al dente. Ela vai terminar de cozinhar nesse molho lá no forno. E aí, venho colocando uma camada de molho. Agora, por cima da camada do molho, nós vamos colocar a nossa tilápia grelhada. Mais uma camada de molho por cima dos filés. E mais uma camada das batatas. Agora, a nossa última camada de molho por cima de tudo. Aqui você pode caprichar no molho. E vamos finalizar com mussarela por cima para levarmos para o nosso forno para gratinar esse queijo e esse molho cozinhar a nossa batata também. E essa receita me rendeu um refratário médio e um pequenininho, que é esse que eu tô finalizando aqui com vocês. E também acrescentei bastante mussarela por cima do nosso outro refratário pequeno. Agora vamos levar ao forno. Eu levei a 270 graus no forno. E depois de uns 30 minutos já estava dessa forma, coisa mais linda, bem gratinado, bem douradinho por cima. E aí está pronto os nossos 2 refratários. Agora é só finalizar da sua preferência. Aqui eu coloquei um cheiro verde por cima, que eu acho que dá todo um toque, um sabor, além de deixar o nosso prato muito mais bonito. Pronto! E fácil assim, você tem um almoço ou um jantar maravilhoso, sem contar que é uma forma super diferente de você fazer a sua tilápia do dia a dia. E ela fica assim, ó, super cremosa, queijuda e muito saborosa. E se você ama cozinhar, mas gosta de praticidade assim como eu, se inscreve, deixa seu like e deixa seu comentário aqui de qual receita você quer assistir aqui no canal.